Após a, a grande tribulação, após o período sombrio da grande tribulação, Jesus, ele voltará como ele prometeu. Nós observamos que a segunda vinda do Senhor Jesus acontecerá de duas formas ou em duas fases. A primeira fase, ele há de vir como ladrão, ou seja, ele não será visto por muitos, apenas pela igreja. Isso aí é registrado, o próprio Senhor Jesus falou, se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, guardaria sua casa e não deixaria ser assaltado. Apocalipse capítulo 16, versículo 15 diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aqueles que guardam as suas vestes e não ande nu, para que não vejam as suas vergonhas. Este versículo é aplicável, ou nós podemos aplicar à igreja, pois aqui diz guarda, não lava, pois já lavamos as nossas vestiduras. Apenas agora nós temos que nos guardar. A vestimenta aqui é a nossa vida, é a nossa roupagem espiritual, certo? Nós temos que nos vestir da justiça de Cristo. É isso que indica o simbolismo ou a metáfora das vestes, certo? Porque o pecado ele traz vergonha, assim como faz vergonha andar nu. É muito vergonhoso, ninguém andará nu no meio da rua, porque é vergonhoso. Diante de Deus, o homem em pecado, ele se encontra nu e com vergonha, cabisbaixo. Então nisto consiste a metáfora das vestes. Nós nos vestimos da justiça de Cristo. Apocalipse 22, versículo 14 diz: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, teve os seus pecados perdoados. E com este fato, tem a dignidade de entrar na cidade santa pelas portas, ou seja, ele é digno de adquirir uma morada na cidade santa, na cidade celestial, e também da árvore da vida, ou seja, da vida eterna. Então, Jesus ele vai vir como ladrão, como eu falei, essa primeira fase da vinda de Jesus é chamada na Bíblia de arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16. Mas como Jesus prometeu, ele há de vir segunda vez. Enquanto a terra estiver passando pela maior catástrofe, do qual nunca houve e nem haverá jamais, chamado da grande tribulação, quando Israel estiver em apuros, certo? Abandonado pelos seus parceiros políticos, inclusive os Estados Unidos da América. Israel estará cercado dos exércitos inimigos. Acontecerá o evento que nós chamamos de parousia, ou a segunda vinda de Cristo. A palavra parousia significa revelação. É para os pré-tribulacionistas que acreditam que Jesus virá de duas fases: tribulação ou arrebatamento e parousia ou segunda vinda, revelação, ou seja, Jesus se manifestará, como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Jesus, em seu sermão, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 29, Jesus disse: após as aflições ou logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão dos céus e as potências dos céus serão abaladas. Então verá o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com forte clangor de trombeta e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma à outra extremidade dos céus. Então Jesus virá com poder e grande glória. Jesus virá
primeiro, com poder. Ele não vai vir mais, vamos dizer assim, como um homem, vamos dizer desta forma, para morrer numa cruz do Calvário. Ele vai vir com poder delegado, vamos dizer assim, para destruir os exércitos inimigos de Israel, a besta, o anticristo, certo? Ele vai vir também com glória, com poder e muita glória, com poder e grande glória. Quando Jesus nasceu em Belém, Jesus ele não veio em glória, não nasceu em glória. Nasceu em um coxo de dar comida aos animais, em uma manjedoura, em uma estribaria. O Senhor Jesus se fez pobre, se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo Paulo disse que nós já sabemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses a muitos. Mas quando ele veio desta forma, ele foi julgado injustamente, condenado, julgado entre os homens, injustiçado. Mataram em um madeiro cruento e o penduraram em uma cruz, melhor dizendo, penduraram ele em uma cruz. Mas quando ele voltar mais uma vez, quando ele vir em sua parousa, em sua segunda vinda, ele não vai vir mais como um cordeiro, certo? Como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não vai, a sua missão agora não vai ser essa, de morrer como um cordeiro, de se dar a si mesmo em resgate de muitos. Mas o leãozinho de Gênesis capítulo 49, versículo 9 e 10, como disse, Judá é um leãozinho, o leãozinho da tribo de Judá, a raiz de Davi, certo? O leãozinho lá de Gênesis 49, versículo 9 e 10, o leão da tribo de Judá, de Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 5, ele vai vir com realmente com poder e grande glória. Acontecerá a batalha do Armagedon. A palavra Armagedon vem de dois termos hebraico, que é Arme, que significa monte, e vale de Megido, ou monte de Megido. Então, nisso se deriva a palavra Armagedon. Também é conhecido também como monte de Megido, vale da decisão, ou vale da decisão, ou vale de Megido. Então, acontecerá a grande batalha do Armagedon. Cristo, ele mesmo vai julgar as nações. Ele mesmo pisará, como está escrito lá em Isaías capítulo 63, Apocalipse capítulo 19, diz que ele mesmo pisará o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E suas vestes serão tintas de sangue dos exércitos inimigos. Vai acontecer uma batalha nunca vista em toda a história, chamada Batalha do Armagedon. E Cristo aparecerá quando Israel estiver cercado pelos exércitos inimigos, sem saída nenhuma. Diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7, e Jesus aparecerá entre as nuvens, e todo o olho verá. Porque ele mesmo disse quando ele foi assunto aos céus, ou melhor dizendo, anjos apareceram quando ele foi assunto aos céus, e disse: por que, varões galileus, está olhando tristes? Este mesmo Jesus que vocês viram, está vendo sendo assunto aos céus, virá como vós vistes, ou seja, visível, mas de forma poderosa, de forma terrível, realmente para julgar os inimigos de Deus. Jesus virá com pelo menos 4 propósitos. Eu não quero falar pormenorizadamente cada propósito desse, mas o primeiro propósito é julgar os ímpios. Jesus vem para julgar os pecados dos ímpios. A humanidade anda pecando deliberadamente contra Deus. Nunca em toda a história, moralmente e eticamente, os homens têm pecado tanto contra Deus, na música, em seus corações. Os homens realmente têm se afastado de Deus. Nada faz com que os homens se aproximem de Deus, busquem a Deus. E Deus vai vir, Jesus vai vir para julgar o pecado. Enfim, chegará o dia da prestação de contas. Segundo propósito, Jesus vai vir, como eu falei na instante, julgar ou livrar Israel de quem sabe, um novo holocausto, de um grande extermínio. Porque o propósito do anticristo é realmente varrer Israel do mapa. Hoje
Tem nações inimigas de Israel que quer realmente varrer Israel do mapa, tirar, apagar, realmente extinguir a nação israelita. Jesus vai vir livrar Israel do grande extermínio. Enfim, o povo de Israel olharão e verão um sinal. Eles verão e lamentarão, mas aceitarão Jesus como Messias por certo. Porque Paulo diz que virá o libertador de Sião, virá o libertador e apartará de Jacó as suas impiedades. Terceiro motivo, o terceiro propósito da segunda vinda, da parousa de Jesus, é julgar as nações que são inimigas de Israel. Os irmãos, lembra daquela passagem de Mateus capítulo 25, que Jesus disse que todo aquele que fizer um dos meus irmãos, que fizerem um favor a um dos meus irmãos, aquela passagem do capítulo 25, do julgamento das nações, quando diz: tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, certo? Ali estava uma mensagem, ali é uma passagem que denota o que significa as nações que são inimigas de Israel, são os bodes, e as amigas, vamos dizer, de Israel são as ovelhas. Jesus apartará, haverá o julgamento das nações naquele dia. Hoje existem nações que são inimigas de Israel, que apoiam as nações que são inimigas de Israel, como o Irã, como o Estado Islâmico, por exemplo. Isso que, se não fala a memória, diz que até o Brasil tem apoiado países que são inimigos de Israel. Não tenho muita certeza. E tem nações que são amigas de Israel, por exemplo, os Estados Unidos da América. A poderosa nação, aquele país ali, Estados Unidos da América, é amiga de Israel. Quem sabe, possivelmente, essas nações amigas de Israel participarão do milênio. Quarto propósito, implantar o reino milenial. Ou seja, o propósito da segunda vinda também é implantar o reino milenial, o nome já diz, do milenial, de 1000 anos. Apocalipse capítulo 20 diz que bem-aventurado são daqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este a segunda morte não tem poder, mas estes serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A palavra 1000 anos no capítulo 20 do Apocalipse aparece pelo menos por 6 vezes, dando ênfase literalmente ao período milenial, realmente 1000 anos literalmente. Jesus ele vai vir cumprindo profecias com relação a Davi, o assentamento do trono, o ocupamento do trono do filho de Davi, segundo a carne. Jesus vai se assentar no trono de sua glória e vai julgar a igreja, julgará também Israel, também ocupará o seu lugarzinho, vamos dizer, o seu lugar, melhor dizendo, neste milênio. Jesus vai restaurar a natureza da maldição do pecado. Os seus pés pisarão no Monte das Oliveiras e o monte será fendido em 2 partes. Então Jesus implantará em sua segunda vinda, ou um dos propósitos da segunda vinda de Cristo realmente é ele também implantar o reino milenial. Até então a nossa oração é: que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se vocês gostaram desse vídeo, continue compartilhando. Os queridos irmãos, amigos que compartilham este vídeo, esta playlist, me acompanhe na playlist com esse tema, a escatologia. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.